Bom dia, graças a Deus. Paizinho, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, nosso amado, amado da nossa alma. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo em nosso meio. Te manifesta com a tua glória, manifesta com o teu poder, manifesta com a tua graça, manifesta com a tua unção, manifesta com a tua misericórdia. Pai, reveste-nos com as tuas armaduras, Pai. Nós precisamos de ti. Nós somos carentes do teu amor, nós somos carentes da tua graça, nós somos carentes da tua unção, do teu poder, da tua glória, das tuas maravilhas. Espírito Santo de Deus, faz morada no nosso coração. Manifesta a tua presença, a tua bênção, a tua proteção, a tua provisão. Fica conosco. Ensina-nos a andar nos teus caminhos. Ensina-nos a ouvir a tua vontade. Ensina-nos a fazer a tua vontade. Coloca-nos no centro da tua vontade. Senhor, nós precisamos de ti, nós precisamos da tua orientação, nós precisamos do teu ensinamento, porque tu és Deus que ensina, tu és Deus que instrui, tu és Deus que vela pelos teus filhos. A tua palavra nos garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que nós diremos de ti, Senhor? Tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, Senhor. Em ti, Senhor, nós confiamos. E eu creio, Senhor, que tu estás aqui neste momento operando maravilha, destravando tudo que está travado na vida dos teus filhos, na vida sentimental, espiritual, financeira, ministerial. Mas o meu foco esta semana, Pai, esses dias, Pai, que tu propositou no meu coração é orar pela família, o alerta, que às vezes a gente se envolve com tantas coisas no trabalho, na igreja, e sair de casa, fazer as coisas, esquecemos da nossa família, esquecemos da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, do zelo que nós temos que ter com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, porque o primeiro ministério que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. Devemos e temos a obrigação, sim, de amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso ministério é amar a Deus, depois a nossa família. Porque você amar a Deus, você ama em todos os momentos, desde a hora que você levanta, a hora que você respira. Se você só respira, porque Deus te dá o fôlego da vida. Você só está aqui porque foi Deus que te gerou. Então, nós temos que adorá-lo, nós temos que louvá-lo, engrandecê-lo. Mas o nosso ministério maior é a nossa família, não é a igreja, não é o nosso trabalho, não é o nosso dia a dia fazer. Porque sem a nossa família, sem os nossos filhos, não tem graça a vida. Porque os nossos filhos são dádiva de Deus. Filhos é presente de Deus para nós. Deus nos dá para que nós cuidamos e eles são de Deus, eles não são nossos. Então nós temos que cuidar, nós temos que zelar, porque quando nós daqui partirmos, um dia chegaremos na presença de Deus. O Senhor vai dizer: o que você fez pelos seus filhos? O que você fez, cuidou, ensinou, instruiu? Porque cabe a nós. Que o Senhor coloca duas coisinhas, eu digo duas porque eu tenho dois, tenho um casal. E daí o Senhor me acrescentou para mais dois. Então a família da gente vai crescendo. Então você, o primeiro ministério seu é a sua família. Eu quero que você se alerte. Cuidar da família também é ministério. Pense que você tem que cuidar da sua, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Depois você tem que amar a sua família. Depois você, o seu trabalho. Depois a tua igreja, as coisas. Eu vivo assim, eu faço isso. E Deus me instruiu, Deus me orientou. Pela infinita misericórdia de Deus, meus filhos servem ao Senhor. E eu tenho ensinado isso a eles. E sei que o Senhor vai honrar isso, porque é o ensinamento da palavra. Senhor, vamos ver o que Deus fala em Êxodo, capítulo 4, versículo 18. Porque Deus quer falar no nosso coração. Temos trabalhado muito na obra, no trabalho, e muitas vezes esquecemos de fazer o altar na nossa família. Às vezes nós somos usados no público, nós somos usados na igreja, nós fizemos tantas coisas na igreja
esquecemos de fazer pelos nossos filhos. Ter o lazer, sair, passear, viajar. Se você diz, mas eu não tenho dinheiro para viajar, sai passear de mãos dadas com seus filhos, na praia, na beira-mar. Nós temos tantas coisas, podemos passear no campo, fazer uma visita e na praça de alimentação comprar um cachorro-quente, comprar um sorvete, que agora vem verão. Tem coisas importantes, é você estar com seus filhos, estar com a sua esposa, estar com o seu esposo, ir ao cinema, cuidar da tua família, que a primeira igreja que o Senhor deu para nós é a nossa família. O Senhor renova o amor dentro dos lares, que seja restaurado casamento, relacionamento entre pais e filhos, para que nós façamos o equilíbrio de servir na casa do Senhor, servir na nossa casa, servir a nossa família, servir o nosso trabalho. Nós temos que organizar e não devemos descuidar da nossa casa. Deus, o nosso Deus, Ele quer nos usar no púlpito, sim, quer usar-nos dentro da igreja, sim, quer nos usar no nosso trabalho, sim, mas também Ele quer que nós cuidemos da nossa casa, que é uma casa bem estruturada. Você está feliz, você tem prazer de voltar do seu trabalho para a sua casa, você tem prazer de abraçar seus filhos, beijá-los, abraçar sua esposa, convidar, sentar na sua mesa, pedir uma pizza, comer um arroz com feijão, mas faça aquilo com amor, com carinho, com dedicação, com excelência. Porque tudo que nós fizemos, nós temos que fazer com excelência como para o Senhor. Eu peço a você, não descuide da sua família. Olha que vamos, por isso que eu trouxe essa reflexão sobre a família de Moisés, para que nós venhamos. Eu fiz nos vídeos anteriores, eu falei sobre Timóteo, que foi criado pela avó e pela mãe. E hoje eu trago pelo homem de Deus. Elas pouco são lembradas, pouco são faladas na Bíblia Sagrada. E Moisés é tão conhecido, um homem íntegro, um homem manso, um profeta. Deus falava com ele face a face. Mas olha o que diz aqui no versículo de Êxodo, capítulo 4. A volta de Moisés ao Egito. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara do Senhor. Ele levava na mão a vara. Aqui, quando Moisés foi, ele levou a esposa e seus 2 filhos com ele para o Egito. Mas veja que depois, vejamos que está escrito em Êxodo 18, Jetro, era o sogro dele, né? Sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube tudo que Deus tinha feito por Moisés e o povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que o recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Olha que coisa mais linda, preste atenção. Moisés veio, depois ele veio para salvar o povo, veio trabalhar na obra do Senhor. Mandou sua esposa e seus 2 filhos de volta para a casa do pai, do sogro, do avô. E depois o sogro que trouxe. Moisés não mandou buscar, foi o sogro que trouxe a sua esposa e seus 2 filhos. E aí ainda disse: Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua esposa e seus filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro
curvou-se e o beijou. Trocaram as saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao Senhor tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho e como o Senhor o tinha livrado. Veja, não estou criticando Moisés, mas a gente vê que bem pouco é falado na Bíblia Sagrada sobre a família de Moisés, sobre os filhos de Moisés. Então, o que eu quero que nós venhamos parar e pensar? Quem foi o sucessor de Moisés? Quem andava do lado de Moisés? É um alerta para nós. Não estou dizendo que Moisés não cuidou da sua família, não estou dizendo que Moisés não cuidou dos seus filhos, mas a Bíblia não fala, a Bíblia não dá ênfase. Então, o que eu quero dizer? Que nós venhamos refletir, que nós venhamos meditar. Eu não conheço profunda a vida de Moisés, não conheço a vida da família de Moisés profundo, então só estou trazendo uma pincelada sobre o que a Bíblia está falando. Eu não li livros históricos, eu não meditei em livro histórico, mas eu estou trazendo um alerta, que às vezes a gente se envolve com tantas coisas dentro da igreja, com tantas coisas no nosso trabalho, queremos dar o nosso melhor para os nossos filhos. Eu sempre falava para os meus filhos, a mãe não tem herança para deixar para vocês, a mãe não tem fortuna para dar para vocês, mas uma coisa eu quero de vocês, meus filhos, que vocês estudem e sirvam ao Senhor. Enquanto comigo vocês estiverem, enquanto vocês estiverem no meu teto, nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor. Nós fazíamos diariamente um culto doméstico. Meus filhos todos os dias liam provérbio. Eu procurei ensinar meus filhos no caminho do Senhor, porque eu sempre tive esse temor do Senhor, que os meus filhos é filho de Deus Altíssimo. Foi Ele que me deu de presente. Eu tinha que devolver quando daqui eles partirem, ou daqui quando eu partir, eu possa chegar na presença do Senhor e dizer, eu dei o meu melhor, Senhor. Eu fui fiel a Ti, cuidei da minha casa, dos meus filhos que Tu me deste. Ensinei-os, como diz em Provérbios, ensina a criança no caminho do Senhor. E quando eles crescerem, eles não irão se desviar. E eu ensinava meus filhos. Um cantava e o outro pregava e o outro cantava. Sempre nós fazíamos nosso culto doméstico. Meus filhos são da época da escola dominical, todos os domingos. Meus filhos são da época em que eles sentavam do meu lado. Eles não saíam correndo, porque muitas vezes não tinha o culto das crianças. Então eles ficavam do meu lado, escrevendo, desenhando, mas não ficavam correndo. Dormiam no meu colo. Então eu quero dizer para você que é mãe, você que é pai, cuida da sua família, zele pela sua família, dê o seu melhor e Deus irá fazer, porque eu não tinha condições de fazer mais do que eu fiz. Eu procurava ensiná-los a palavra do Senhor, para que eles tivessem temor ao Senhor, que eles conhecessem o Senhor, e para a honra e glória do Senhor, meus filhos hoje estão na casa do Senhor, e tenho certeza que o nosso Deus peleja por nós. Então esse é um alerta que eu quero deixar para você, que seja um alerta para nós cuidarmos da nossa família. Ensine, ore, abençoe, profetiza as bênçãos do Senhor sobre sua casa, sobre a sua família. Eu abençoo você em nome de Jesus, que a presença do Senhor, que a graça do Senhor seja um alerta para nós, no nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.